E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente a essa parte da endocrinologia clínica, que estamos falando sobre várias doenças e o seu tratamento diagnóstico. Lembrando, galera, que aqui no canal a gente tem vídeo de segunda a sexta, todos esses dias sem falta. Então, se você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve aí no canal, galera. Esse botãozinho vermelhinho que fica aí embaixo do vídeo, deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje, você já deve ter visto no título, vamos falar sobre doença de Paget. Doença de Paget óssea. Ela vai atingir, obviamente, os ossos. Mas o que acontece nesse tipo de doença? A gente vai ver agora. Então, galera, essa doença de Paget óssea, ela vai estar relacionada aos ossos e vai ocorrer, na verdade, uma formação óssea. Essa formação óssea seria, de certa forma, caótica ou desorganizada, o seu processo de formação e remodelação. Então, galera, o que a gente encontra nesse tipo de problema, nessa doença, é exatamente ossos que vão estar anômalos, que a gente vai ver imagens mais à frente. Mas o que eu quero que você saiba é que nesse tipo de doença, a gente vai ter uma formação óssea, uma remodelação óssea totalmente anormal, caótica, desorganizada desse osso. Lembrando que ele pode ser tanto monostático, ou seja, atingindo apenas um osso em específico, que seria ali mais raro, 1/3 dos casos, ou ele pode ser, de certa forma, atingindo vários ossos, ou seja, 1 ou 2 ou 3 vários ossos, que seria 2/3 do caso, ou seja, a maior parte dessa doença ocorre acometendo vários ossos. Agora, quando a gente fala da fisiopatologia desse problema, a gente vai descobrir que a principal causa desse problema é os osteoclastos. Esses osteoclastos vão estar aí muito abundantes e muitos núcleos de osteoclastos. E se você lembra o que os osteoclastos faz, você já vai associar. Por quê? Porque os osteoclastos estão ali exatamente para fazer a absorção óssea. Ou seja, eles vão absorver e dessa forma eu vou acabar perdendo o osso. Mas o próprio corpo vai tentar recompensar essa perda óssea, essa reabsorção óssea, e vai formar osso. Então eu vou ter, de certa forma, o osso em certas partes, ali a gente vai ver até no raio-x, mais esbranquiçado, que é onde está ocorrendo formação óssea, como compensação, e vai ter uma outra parte que vai estar pretinha, ou seja, vai ter pouco cálcio, vai ter muita reabsorção óssea, e exatamente essa porção fica mais frágil e suscetível a fraturas. Então, galera, lembre-se, nós vamos ter muitos osteoclastos que vão reabsorver o osso, e ao reabsorver esse osso, fazer essa absorção óssea, ele vai perdendo o osso. E o corpo vai tentar recompensar. Como? Formando o osso em algumas partes isoladas. Só que essa formação óssea vai ser toda desorganizada, vai ser ali realmente toda desordenada e até mesmo vai ter uma hipervascularidade. Então, galera, lembre-se, eu tenho muito osteoclasto, muita reabsorção óssea e pontos isolados de formação óssea que vai ser totalmente anômala. A gente vai ver ela, aquele osso mais alargado, na verdade, volumoso, a gente vê aquele osso desordenado e muito hipervascularizado. Galera, agora se a gente já sabe da fisiopatologia, a gente sabe que no caso o que está acontecendo é a presença de abundante de osteoclasto, muita reabsorção óssea, e isso vai gerar uma perda óssea, o corpo vai tentar recompensar e vai formar ossos, né? Na verdade vai formar pontes ósseas ali, que vai ser totalmente anormal, vai ser volumoso, todo deformado, desorganizado. A gente vai ver isso mais à frente. Agora, existem teorias que apontam para uma causa desse problema. Por que tem uma grande quantidade de osteoclastos? Por que acontece isso? Bom, alguns estudiosos, algumas literaturas dizem que esse problema pode ser de origem genética. Ou seja, 40% das pessoas que têm esse problema
teve algum antecedente familiar, ou seja, algum familiar lá atrás que teve esse problema, e os estudiosos, de certa forma, associam de que o gene dessa pessoa passou para essa que agora está com esse problema, né? Um ancestral lá que passou para essa pessoa. Então, eles falam que pode ser um problema genético. E lembrando que seria autossômico dominante. Eles chamam o gene de sequestrossomo. Tranquilo? Então, uma parte fala que é um problema genético. Outros falam que pode ser algo adquirido, um problema, por exemplo, por consequência viral, um vírus que estaria ali e faria de certa forma com que ativasse vários osteoclastos, e esses osteoclastos, como consequência, levaria a essa grande reabsorção óssea, ou seja, perda óssea e todo esse processo da fisiopatologia que a gente falou, reabsorção óssea, e como eu estou perdendo o osso, o corpo vai tentar, de certa forma, reaver esse problema. Então vai ter formação óssea, mas essa formação óssea vai ser isolada e totalmente anômala. Como a gente falou, vai ser toda desorganizada, ossos volumosos, hipervascularidade. Então, eles falam que um possível vírus, a gente fala até que seria o paramyxovírus. Então, esse paramyxovírus ativaria esses osteoclastos, que levaria a essa remodelação óssea, essa reabsorção e formação óssea de forma isolada. Galera, quanto à epidemiologia, o que a gente pode falar? Onde a gente encontra mais esse problema? Bom, a gente encontra principalmente na América do Norte, na Europa Ocidental, cerca de 2 a 7% dessa população. Então é até um número considerável. Agora, quando a gente já fala do Reino Unido, galera, cerca aí de 15% é o prevalente naquela região. Ou seja, esse é um problema muito relacionado ali àquelas pessoas anglo-saxônicas, né? Pessoal ali no Reino Unido e tal, até porque é o que mais prevalece, né? 15%. Tranquilo? Então, a epidemiologia a gente encontra mais na América do Norte, na Europa Ocidental e principalmente no Reino Unido. Galera, então a gente falou de várias características, a gente já sabe o que é esse problema, como que ele ocorre na sua fisiopatologia, a gente já sabe a sua epidemiologia, a gente já sabe as teorias que poderiam dar origem, né, que a gente falou, pode ser genético, pode ser algo adquirido por influência de um vírus, mas a gente tem que saber os sintomas. Bom, a maioria das pacientes, das pessoas que têm esse problema, é assintomático. Porém, 40% dessas pessoas vão ter os sintomas. E esses sintomas seriam praticamente ali relacionados ao que a gente falou. Dores, principalmente nos ossos e também nas articulações, exatamente por essa remodelação óssea e esse processo constante de perda óssea e formação de osso ao mesmo tempo, né? A gente está tendo osteoclastos ali bem presentes, fazendo essa reabsorção óssea e ao mesmo tempo o corpo tentando recompensar essa perda para formar osso em outras regiões, porém essa formação é totalmente anormal, é volumoso, é deformado, desorganizado. Então a gente vê esse paciente com muitas dores, muita dor na articulação, no osso. E o pior, galera, como existe perda óssea, isso pode ser possível de ocorrer fraturas. O osso perdeu cálcio, perdeu formação óssea, eu vou ter um osso mais frágil. Então esse paciente pode ter fraturas. Em certo caso, a gente pode ter até a formação de tumores nessa região dos ossos, beleza? Agora, 36% dos casos a gente vai ver o paciente com uma deformidade óssea. Ele fica ali com o osso mais alargado, né, volumoso, meio tortuoso. A gente vai ver imagens mais à frente, mas a gente vê esse osso totalmente deformado. Também o paciente sente ali rubor, calor nessa região. E a gente vê também principalmente o crânio e a mandíbula do paciente bem proeminente, né? Bem grandona. Então, isso seriam características. Agora, pode ocorrer também complicações. Galera, quando a gente fala de complicações, elas estariam relacionadas principalmente à achatação do osso, ou seja, o osso vai ficar achatado. Exatamente o que a gente falou, vai ter uma perda óssea e ao mesmo tempo uma formação óssea.
em pontos isolados. E isso vai fazer com que essa formação seja totalmente anormal e o osso fica meio achatado ou cresce demais. E o problema é que quando ele se achata, por exemplo, ali na região da face, ele pode comprometer nervos cranianos, principalmente o nervo facial, o que levaria à paralisia. E claramente isso é desagradável. Pode acontecer também perda da audição, exatamente quando ocorre um comprometimento do osso temporal. A gente pode ter, enfim, vários problemas de compressões, exatamente por causa dessa remodelação anormal e essa formação de osso de forma totalmente desorganizada. E isso a gente vai ver agora. Galera, antes da gente entrar na parte da radiografia, para a gente ver realmente como fica esse osso, como que é o laboratório desse paciente? Galera, o que a gente pode utilizar para diagnóstico muito útil é o laboratório. A gente vai utilizar a fosfatase alcalina, que ela elevada nos indicaria realmente uma forma aí agravante de problemas nesse osso. Então, a fosfatase alcalina é muito importante. Também mensurar os telepeptídeos e o P1NP. Então, fosfatase alcalina, telepeptídeos e também essa P1NP são importantes para nos ajudar no diagnóstico. Agora sim, a radiografia. Galera, na radiografia a gente vai ver esse osso totalmente estranho, né? A gente comparando com o que seria normal, a gente vê que realmente não tem nada a ver. A gente vai ver o osso com expansão cortical, é o que a gente falou, vai estar volumoso. A gente vai ver que ele tem deformidade realmente, como a gente vê nessas imagens, alguns ossos meio tortuosos. Então, existe essa deformação e até mesmo a presença de hipervascularização. E outro ponto é o que a gente falou. Você pode ver na imagem que alguns pontos desse osso vai estar preto, né? Vai estar ali mais enegrecido, que indica perda óssea, ou seja, ele vai estar perdendo o osso pela presença do osteoclasto, que a gente falou que vai ter aquela reabsorção óssea, e em certos pontos mais clarinho, né? Vai estar mais claro, exatamente porque o corpo vai tentar recompensar essa perda óssea com formação óssea. Porém, essa formação óssea vai ser anômala, né? Vai ser desorganizada. Então, a gente vê o osso em certa parte ali mais enegrecido, que é onde tem perda óssea com a ação dos osteoclastos, e na outra parte a recompensação que o corpo vai tentar fazer com formação óssea, que vai ficar mais esbranquiçado. Porém, essa formação é totalmente desordenada. E o tratamento, galera? Ácido zoledrônico e pamidronato. Esses são os principais que a gente pode utilizar, de certa forma, para auxiliar esse paciente. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, se inscreve no canal, galera. Segunda a sexta tem vídeo sempre, sem falta. Então, se inscreve aí para você sempre receber mais conteúdos. Então, espero ter te ajudado e vamos continuar os nossos estudos referente à endocrinologia clínica. Valeu!